Senhor, queridos. Amém. Como é que vai os trem, irmãos? Bem. Tudo bem. Tudo bem. Pela cara parece que está. Oh, glória. Vamos ler a Bíblia. Você pode abrir a tua, quando eu abro a minha, o Salmo de número 50. Glória a Deus. Fico com muita vontade aqui nessa casa, pela maneira com que as pessoas me franqueiam essa posição aqui de grande responsabilidade, mas eu estou muito à vontade. Quero dizer para os irmãos que eu me sinto muito amado, muito honrado, muito respeitado, e eu sei que isso é o operar de Deus na vida dos que me recebem e também na minha. Todo o laurel que me tributam eu entrego nos pés do Senhor Jesus. Aleluia. Porque Ele é de fato o dono de toda a glória. E nós vamos ler no Salmo 50. Vamos meditar no capítulo inteiro praticamente, mas eu quero ler para introduzir o raciocínio apenas o verso de número 21. Salmo 50, 21, que diz assim: estas coisas tem feito e eu me calei. Pensavas que eu era como tu, mas eu te admirei, e em sua ordem tudo porei diante dos teus olhos. Podeis sentar. Glória a Deus. Irmãos queridos, tem uma coisa que é muito pertinente ao ser humano. Das muitas coisas que eu acho que fazem parte com peculiaridade exclusiva do ser humano, uma delas é, sem dúvida, o questionamento. O questionamento é produto do raciocínio. E o ser humano tem, não é nem a habilidade, tem o dom, tem em si entranhado esse tino de fazer perguntas, essa capacidade de elaborar questões. E isso faz parte da inteligência racional. E eu creio, irmãos, que no mundo nosso, desse planeta nosso, dessa vida nossa, desse universo nosso, até os confins aonde a gente só alcança pelo raciocínio, tudo, absolutamente tudo, é questionável. E é questionando que os homens crescem em ciência, porque o questionamento vai descortinando horizontes, ele promove o próprio crescimento da raça, do indivíduo. O questionamento revela coisas sublimes que estavam escondidas, como se o questionamento fosse um escavocar, desvenda os mistérios, faz aflorar valores ocultos nas profundezas do questionável. Mas, amados irmãos,
colocando que tudo é questionável, tem uma coisa que tem que ser salvaguardada, guardada, porque essa tal coisa não é questionável. E eu vejo muito crente fazer esse questionamento. E hoje à tarde eu estava com o Senhor em grande intimidade com Ele. E Ele disse que era para eu vir aqui dizer umas coisinhas para os irmãos a respeito disso. Deus, a sua existência não é questionável. Você não tem o direito, talvez tenha o direito, mas não é razoável, dizer: Deus, se o Senhor existe, faça isso ou faça aquilo. Se Deus existe, isso ou aquilo outro. A existência de Deus é a exceção da regra de que tudo é questionável. Qualquer questionamento a respeito da existência de Deus não pode ser considerado coisa razoável. E Deus não está preocupado em provar, nem para você, nem para ninguém, nem para nenhum ateu, a sua existência. Deus não está preocupado em provar que Ele existe. Se Deus faz algum milagre, que alguém tem isso como prova da existência de Deus, depois de haver feito um questionamento, e acha que Deus manifestou-se porque alguém pôs Ele em xeque, dizendo: ou você existe ou você não existe, e Ele queria existir, e aí então deu um sinal como prova de que Ele existe. Não foi por isso. Deus fez porque Deus é bom. Deus perdoa, Deus é misericordioso. Mas Ele não está preocupado em provar que Ele existe, nem para você, nem para nenhum ateu, nem para crente, nem para religioso, nem para ninguém. Deus simplesmente se apresenta. Não existe argumento de Deus tentando provar a sua existência. Ele chega e fala: cheguei, eu sou Deus. Você acha que Ele existe? Bem, você acha que Ele existe? O problema é dele, eu não estou preocupado. Ele é o Deus que se revela. Deus é o Deus que se mostra, que se dá a conhecer. É o Deus que busca os homens. Isso está cheio nas Escrituras Sagradas. Agora, irmãos queridos, por falar em questionamento, os homens têm muitos monumentos, né? Assim, através das civilizações, da história, da nossa gloriosa raça, a raça humana, desde os primórdios do tempo, a gente vem construindo monumentos. Nós temos muitos monumentos através da história. Tem monumentos concretos, mas tem muito monumento subjetivo. Os monumentos concretos, eles são mais notáveis, mas os subjetivos são passivos de usufruto sem a consciência da sua grandiosidade. E nós, irmãos, temos, por exemplo, só para ilustrar assim, para a gente raciocinar direitinho, a respeito dos monumentos subjetivos, porque os concretos nós temos, todo mundo sabe, são as grandes pontes que a gente constrói. Porque não citar aí a Imigrantes 2, né, que desce para Santos, que é uma maravilha de arquitetura, né? Os prédios muito bonitos,
os jardins projetados. E no passado, aí você pode achar, eu sei que tem muita gente já pensando nas pirâmides, tem vários monumentos aí, mas existem monumentos subjetivos, abstratos, conceituais, muito grandes, que a grandiosidade destes outros monumentos, mas fica ínfima, miúda, tacanha. A filosofia, por exemplo, é um monumento colossal. A filosofia é produto da racionalidade. E é um monumento. E é um monumento subjetivo, que ninguém vê. Mas quanta gente usufrui desse monumento? Quantos estão abrigados à sombra desse colossal monumento que foi erigido através dos séculos, dos milênios, e hoje tem o porte que tem? Outra coisa que eu acho fantástica e monumental são as religiões. As religiões são um monumento magnífico. Aliás, quero dizer aqui que toda religião é boa. Não tem religião ruim. Todas elas são boas. Budismo é bom. Seichunoe é bom. Shintoísmo é bom. Kardecismo é bom. Tudo são religiões boas. Porque elas são um monumento da inteligência. É o homem que inventou a religião. A religião é a invenção nossa, da raça humana. Não é Deus que inventou a religião, foi a gente que inventou. E diga-se de passagem, se for comparar o budismo com aquela ponte de Manhattan, o budismo é muito mais bonito, grande, muito maior. E tem muito mais beleza. O único problema das religiões é que não salva, né? Esse é o único problema. A pessoa fica na religião a vida inteira e ela é boa, ensina bom relacionamento, ensina a cuidar da família. Todo religioso é uma pessoa bem colocada, e é uma pessoa sóbria, só que depois que termina a sua vida vai para o inferno. Mas a religião é boa. Eu, quando era moleque, eu ia com o meu tio na Umbanda, eu só recebia conselho bom, ninguém nunca lá me deu conselho ruim. Tinha uma entidade que chamava Menininho, ele caía no chão e pedia guaraná e bala. E depois pegava as crianças, e eu era uma delas, e falava assim: menininho, passava a mão na minha cabeça. Menininho, que você estava respondendo para a mamãe, não pode. Menininho fica triste. É coisa boa? Mas estava ensinando coisa boa. Falou, mas não responder para minha mãe. Menininho, viu que você tirou nota ruim na escola. Não pode. Eu falava, tá bom, então vou estudar mais. A religião é boa. O único problema é que leva a gente para o inferno. Um probleminha muito simples, né? Interessante. E aí tem um problema complicado entre esses monumentos, que eu vou tocar mais para frente um pouquinho. Por enquanto quero falar mais dos monumentos. Estou falando da monumentalidade das coisas subjetivas, conceituais, coisas grandes, encantadoras, que movem as massas, que modificam os pensamentos, atrai multidões. A teoria da relatividade, irmãos, é linda. A teoria quântica, tudo coisa bonita. A matemática, a geometria, a trigonometria, tudo coisa bonita.
E as teorias políticas também são monumentais. O marxismo, o comunismo, o socialismo, a social-democracia, cada um é um monumento. Se a gente começa a vasculhar cada um deles, a gente percebe tanto detalhe, tanta delicadeza, tanta sutileza, tanto investimento de fósforo, tanto investimento de horas e horas e horas, polindo, e depois parece uma tocha olímpica, onde um corre, pule, prepara, trabalha, melhora, purifica, e depois ele morre, mas está pronto, o monumento passa para o outro, e o outro vai correndo, e vai pulindo, vai trabalhando, e depois não está pronto ainda, passa para o outro, e isso vai de geração após geração, e o monumento vai crescendo, vai ficando bonito. E você pega um livro de Marx e começa a ler, e começa a achar tudo maravilhoso, porque a tessitura do raciocínio, a teia da inteligência, que elabora o tecido, a fazenda daquele pensamento filosófico, é de levar ao êxtase. É tudo muito bonito. Agora, o problema crucial que Deus mandou eu vir falar aqui hoje é que tem muita gente que pensa que Deus é produto da genialidade, da capacidade racional do ser humano de arquitetar as coisas, de criar monumentos. Muitos pensam que Deus é um monumento subjetivo. A arrogância dos homens, a soberba, a autossuficiência leva os homens a pensar que o homem é tão genial, é tão maravilhoso, tão brilhante, e a sua inteligência é tão absurda que levou o homem a inventar uma coisa muito poderosa, muito tremenda, muito perfeita, muito santa, e elaborou através dos séculos, igual aquela chama olímpica, aonde um vai pulindo, vai elaborando, vai trabalhando, e depois chega no fim da sua vida, passa o cajado para o outro, e o outro vai correndo, e vai pulindo, vai elaborando, até que Deus foi se aperfeiçoando. O conceito de Deus foi se aperfeiçoando. O conceito de Deus foi crescendo e ficando bonito e ficando poderoso. E eles se reuniam nos concílios e debatiam. Iam para o plenário com um novo quesito para acrescentar no Deus que eles inventaram. E passavam meses debatendo, dissecando, fazendo exegese, se aprofundando, prescrutando as profundezas do raciocínio para acrescentar um quesito a mais. Porque eles acham que Deus não é assim, Deus tem que ser assim. Essa coisa não está de acordo com o perfil de Deus. O que estaria de acordo com o perfil de Deus é esse quesito novo. Então vamos discutir esse quesito, e se for aprovado, de hoje em diante Deus vai ser assim. Uma vez eu fui convidado há mais ou menos uns 25 anos, ou 26 por aí. Fui convidado para uma reunião aonde quem estava dirigindo a reunião falou assim: irmãos, essa reunião hoje é para decidir se tal coisa é pecado ou não é. Eu não vou falar para os irmãos que estão escandalizados, também não interessa, né? O ponto é o ensinamento. Irmãos, se for acordado entre nós aqui, de hoje em diante, quem fizer isso, os irmãos acham. Fez um discurso lá, é um voto, outro vota, todo mundo votou a favor. E eu fiquei por último. Olha o tamanho da batata quente na mão.
Eu levantei e falei assim: irmãos, está tudo errado isso. Está tudo errado. É a gente que decide aqui o que vai ser pecado, o que não vai ser pecado. A gente vai decidir aqui hoje um ponto que vai ser um pecado irreversível, que a pessoa vai perder a sua salvação. É nós que decidimos. O tamanho de Deus, o tamanho da justiça de Deus, o pensamento de Deus, somos nós que desenhamos. Então a gente está inventando Deus. Irmãos, Deus não é um conceito formulado. Talvez alguém está pensando aqui: eu sei que Deus não é um conceito formulado, mas Deus me mandou dizer que a tua vida não bate com o teu pensamento de que Deus é uma pessoa. O compromisso que você tem com Deus, o teu pai, o teu patrão, você tem medo de fazer tal coisa, porque eles vão saber, vão descobrir. E você faz e tampa, que nem um gato que faz a sujeira e passa a patinha em terra. E você também faz em terra e fica procurando um modo de esconder, para não vazar, para ninguém sentir o cheiro. Mas e Deus? Tem medo do papai, por quê? Porque o papai existe, você sabe que ele existe. E ele é bravo. E ele é sisudo. O patrão, você sabe que o patrão existe e ele vai te demitir por justa causa se ele descobrir. Mas por que você tem o patrão e tem o papai? Porque o patrão e o papai existem. Mas por que você faz tais coisas imaginando que Deus não esteja vendo? Então a tua postura diz que a despeito de você confessar que Deus existe, você confessa porque tem medo, por conveniência, porque você tem medo do inferno, tem medo do capeta. Não é que você crê de verdade, de maneira absoluta, irremovível, intangível, na existência do Deus. A tua postura diz que o teu Deus é subjetivo. E por isso que você não teme.